Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de agosto. Eu comecei o mês então lendo Jogos Macabros. Essa série é do autor da série Goosebumps, que já tem uma adaptação cinematográfica. E essa série ele já escreveu há 20 anos e agora ele resolveu retomar com a série e continuar escrevendo sobre a Rua do Medo. Esse livro, então, a gente vai ter como personagem, um dos personagens principais, o Brandon Fear, que é um integrante dessa família. E, primeiramente, a gente vai entender o porquê que essa família dele é tão temida dentro dessa cidade. Essa família, então, ela possivelmente foi amaldiçoada porque ela mexeu com magia negra no passado. Porém, o Brandon, ele é um garoto normal, ele é super querido por todos, tem muitos amigos, mas ele tem uma peculiaridade apenas que é... nos aniversários dele, ele faz uma super festa e ele gosta de jogos. Paralelamente a isso, a gente vai conhecer então a Rachel. A Rachel, ela dá a entender que ela tá bastante interessada no Brandon, porque ele é super bonitinho e tal. E por algum encontro que os dois vão ter, o Brandon acaba então convidando a Rachel pro aniversário dele, que vai acontecer na casa de veraneio dessa família. Essa casa fica dentro de uma ilha que se chama a Ilha do Medo. O mais bizarro de tudo isso é que tanto o ex-namorado da Rachel como a melhor amiga dela tentam avisar ela, pedir pra ela não ir pra esse aniversário, porque ninguém gosta dessa família e eles são conhecidos assim por fazer algumas coisas estranhas. Obviamente que ela não vai ligar, ela vai pra essa ilha, ela vai pro aniversário do Brandon e lá começa a acontecer uma série de coisas estranhas, e até que vai acontecer um assassinato. Um desses jovens que estão indo para essa ilha vai acabar aparecendo morto, e aí que vai se desencadear toda a história do livro. Eu gostei bastante, não foi uma história assim que me surpreendeu tanto, mas foi uma leitura bastante fácil de se fazer. A narrativa do autor é muito boa, e se tu gosta daqueles terror adolescente, tipo Eu Sei Que Vocês Fizeram no Passado, Pânico, com certeza tu vai gostar de Jogos Macabros. Depois eu acabei pegando então os quadrinhos, um quadrinho autobiográfico, Persepolis, da Marjane Satrapi, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Nesses quadrinhos então a gente vai acompanhar a vida dela dos 10 aos 26 anos, mais ou menos isso, e a gente vai acompanhar a série de mudanças que ela vai passar então. A Marjane, ela é iraniana, mas atualmente ela vive na França. E ali em 79, no ano de 1979, ela vai presenciar a revolução do regime xiita no Irã, e ela vai ter que começar a se adaptar a uma série de mudanças que antes ela não estava acostumada. Ela nasceu então numa família que é politicamente moderna, e agora ela vai se ver obrigada a ter que usar véu, uma coisa que ela não usava. Na escola dela, onde estudavam juntos meninos e meninas, agora os meninos foram separados das meninas. Vai acontecer uma série de mudanças aí políticas, o endurecimento da ditadura islâmica, e junto de tudo isso a gente também vai presenciar uma série de mudanças dela como pessoa. É difícil falar um pouco sobre esse quadrinho, porque é uma série de coisas que acontece, ela levanta uma série de questionamentos, e é uma leitura, acho que pra nós que somos aqui do Ocidente, acho que a gente tem que ler, a gente precisa se deparar um pouco mais com essa realidade que acontece ainda até hoje, e é uma leitura obrigatória para todo mundo. Eu só preciso dizer que vocês leiam e conheçam Persepolis. Depois eu acabei pegando dois livros, que é o Papai é Pop e A Mamãe é Rock. A Mamãe é Rock foi escrito por Ana Cardoso, que é a esposa do Piangers, que é a radialista e jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Ela também é jornalista, e ambos os livros vão falar sobre crônicas, então eles vão falar sobre o relacionamento deles com pais, com as duas filhas que eles têm. O Piangers já fez isso no outro livro dele, que é Papai é Pop, e agora ele vai falar sobre outras histórias, e aqui em Mamãe é Rock a Ana vai falar sobre esse lado materno. É interessante acompanhar as duas leituras, porque tem tanto a visão do pai quanto a visão da mãe. E a Ana também ela vai abordar um lado diferente, como ela é feminista, então como ela tem duas filhas, como é que é o posicionamento dela com a criação das filhas, como é que a filha mais velha, principalmente, já se posiciona em relação a isso.
Foi um livro bastante divertido de ler, bastante interessante, assim, eu que não sou mãe, mesmo assim eu me peguei entendendo uma série de coisas que aconteceu na minha infância, eu entendi uma série de respostas que eu recebi dos meus pais quando eu era pequena, os tantos nãos que eu recebi. E eles também fazem uma abordagem de que nenhum pai é perfeito, que nenhum pai deve ser perfeito, que o pai deve sim fechar a mão para algumas coisas, pode negar. E tudo isso faz parte da nossa criação, do nosso desenvolvimento como pessoas e seres humanos. Eu recomendo, são leituras bem facinhas de fazer, bem rapidinhas, os livros são curtinhos e os dois saíram pela editora Belas Letras. Depois eu acabei pegando então Meio Rei, que é uma fantasia nova que foi lançada pela editora Arqueiro. Meio Rei então vai contar a história do Warwin. O Warwin é o segundo filho de um rei, o rei de Uhtred, acho que é esse o nome dele. E o Warwin, por ser o segundo filho, por não ter que se preocupar assim, com a sucessão do reino, porque ele tem um irmão mais velho que está sendo treinado para isso, ele então está estudando para ser uma espécie de conselheiro do reino do pai dele. É como se fosse um mestre em Game of Thrones, sabe? É a pessoa que tem acesso ao conhecimento, vamos dizer assim. E essa posição é bastante confortável pro Warwin, porque ele tem uma condição, ele tem uma deficiência na mão, e nessa sociedade, no reino onde eles vivem, um homem que não consegue brandir uma espada e um escudo corretamente não é considerado um homem completo. Então, por esse motivo, o Warwin é conhecido como meio homem. Tá tudo se encaminhando, então, para ele ser um conselheiro, até que certo dia ele é acordado no meio da noite e ele acaba descobrindo que o pai dele e o irmão dele foram assassinados no meio de uma missão. O Warwin, então, acaba tendo que herdar o reino, então ele passa a ser conhecido agora como o Meio-Rei. Eu não vou falar muito sobre o enredo, porque ele é uma fantasia bem curtinha, e o que me chamou a atenção para mim solicitar esse livro foi o tamanho do livro, eu não vou mentir para vocês, porque as fantasias normalmente sempre são longas e como não é um gênero que eu leio tanto e eu gosto de ler apesar disso, eu resolvi arriscar e eu acabei solicitando e eu acabei me surpreendendo bastante. O Meio Rei é aquela fantasia que vai ter bastante intriga, bastante interesse político, bastante jogo de interesse, traição. Então, se tu gosta do gênero, eu tenho certeza que tu vai gostar desse livro. E se tu também não gosta, eu acho que é uma ótima oportunidade para tu sair da tua zona de conforto e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. O segundo livro vai ser lançado acho que no final do ano, vai se chamar Meio Mundo, e o último livro da trilogia vai ser Meia Guerra. Por fim, então, o último livro que eu acabei lendo no mês de agosto foi Inverno Negro, do autor nacional Stefano Santana. Esse livro aqui teve bastante divulgação dele por parte da editora, então eu fiquei bastante interessada, e a capa também é muito linda. Inverno Negro vai contar a história então do Leonan, o Léo, como ele prefere ser chamado aqui. Ele mora no Rio de Janeiro com a mãe dele, só que ele não tem um bom relacionamento com ela, eles são um pouco afastados. E ele também tem problemas para se relacionar com outras pessoas, ele não tem colegas na escola, ele tem bastante dificuldade nisso. E o que acaba agravando isso é o fato dele ter epilepsia, ele tem alguns ataques epiléticos, então as pessoas acabam se afastando dele também por causa disso. E um desses ataques que ele acaba tendo no colégio, a mãe dele é chamada, e ela chega lá de uma forma bastante inusitada. Depois disso, o Leonardo começa a perceber que alguma coisa está muito estranha e ele acaba então recebendo a visita de um guerreiro que se diz vir de um outro planeta, de um reino chamado Starlândia. Eu tive que pegar o Messi no colo porque ele não para de chorar um minuto, tá? Esse guerreiro então ele chega pro Leonan e fala que tudo que ele viveu até agora foi uma grande mentira e que na verdade ele é um príncipe perdido desse reino de Starlândia. Então ele resolve ir junto com esse guerreiro que foi para buscar ele, e lá, chegando em Starlândia, ele descobre um mundo mágico onde as pessoas têm o poder de controlar, o poder do éter, e ele tenta se situar, então, porque que eu sou o príncipe, onde é que tá meu pai, então, e ele acaba descobrindo que o pai dele tá desaparecido e só ele, por algum motivo, tem o poder ou o conhecimento para resgatar o pai dele. Eu não vou falar muito sobre a história, já tem resenha dele lá no blog, então lá eu conto um pouquinho mais sobre o que eu achei do livro, mas eu acho que
É bem aquela história, a saga do herói, então é uma fantasia young adult que eu gostei bastante, me surpreendeu bastante, acho que o Stefano foi muito feliz na história que ele escreveu. Tem algumas ressalvas que eu também comento na resenha, mas é uma ótima fantasia nacional que eu recomendo pra vocês. Estes foram os 6 livros que eu acabei lendo. Eu vou considerar aqui só 3, porque um é quadrinhos e 2 são umas leituras bem rapidinhas. Mas não foi um mês assim totalmente satisfatório pra mim. Eu acho que eu poderia ter me esforçado mais e ter lido mais. Mas agosto não foi um mês muito fácil. Setembro também não tá sendo. Hoje é dia 15. Acho que eu só li 2 livros até agora. Mas assim, espero que mês que vem eu consiga trazer o meu vídeo de leituras, como sempre. Acho que eu nunca falei aqui em vídeo, mas não deixa de me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, Twitter e Facebook. Nos 3, o meu nick é o mesmo, @estantediagonal. Todos os livros que eu falei nesse vídeo já tem resenha lá no blog, então eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui nos cards aqui em cima. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de curtir o vídeo para me ajudar na divulgação e até o próximo vídeo. Tchau! É bem malinha, né? Que feio chorando no vídeo. Chorando para receber colo. Que coisa feia.